Mas vamos lá, gente. Vamos começar, então, no nosso tema central. O que tomar como lição dessas eleições de 2020? Eu acho que essa é a grande pergunta que eu vou procurar construir uma resposta aqui junto com vocês. E eu acho que para a gente começar esse debate, a primeira questão fundamental é compreender que nós estamos falando de eleições burguesas, de um sistema burguês. Portanto, nós não podemos esquecer o papel da ideologia e da alienação, no sentido de alienação do trabalho, que reforçam esse sistema. E eu digo isso porque é muito comum na hora da raiva, e eu me permito isso e a gente pode se permitir desde que a gente aprenda a mitigar o efeito disso e evitar, portanto, isso, que é aquela coisa da raiva colocar a culpa no povo. Porque vejam, gente, é natural a derrota da esquerda, sobretudo da esquerda radical, a esquerda realmente transformadora nas eleições burguesas, porque o sistema é burguês. O sistema é feito pela burguesia, é mantido pela burguesia, ele é pensado e construído para defender os interesses daqueles que vencem. Então é natural que a gente perca, gente. Se a gente tivesse condições do povo poder, entre aspas, saber votar, que nem as pessoas gostam de dizer, não precisávamos fazer revolução. Tá entendendo o que eu quero dizer? Olha, se fosse uma questão de saber votar, não, então tá, que beleza, vamos fazer uma boa campanha de marketing, vamos ter bons candidatos, um bom programa factível e vamos ganhar as eleições e solucionar todos os nossos problemas. Ora, gente, por favor. É evidente que não é assim. Então, as eleições burguesas são pensadas, construídas, administradas de modo a manter o poder da burguesia sobre o sistema. Então entendamos isso. Não é que nós perdemos sempre, a gente sempre perde aquela coisa. Não, a gente perde porque esse sistema ele é feito justamente para isso. Se fosse feito para a gente ganhar, nós não precisaríamos fazer a revolução. Pontuado isso, tranquilo, gente? Para a gente começar aqui o nosso papo. Bom, também a noção disso não pode fazer com que a gente fique simplesmente paralisado, no sentido de, olha, então não vamos participar das eleições burguesas, como também muitos são levados naquilo que eu chamo de esquerdismo infantil a fazer, a dizer e a propagar. Também não é esse o caso, então vamos entender isso aí também. Porque, veja, o importante nas eleições burguesas é nós aproveitarmos o ambiente político para fomentar o debate político para além do debate político partidário, o debate político liberal burguês, para o debate político social, para o debate político da luta de classes. Aproveitar isso, o efeito que as eleições burguesas provocam e, portanto, um momento onde é mais suscetível a esse tipo de debate. Mas, para além disso, é importante colocarmos os nossos representantes dentro do sistema burguês. Se a gente consegue, com todas as dificuldades, sabendo que vamos perder muito mais do que ganhar, mas se a gente consegue algumas vitórias e, portanto, consegue colocar alguns representantes mais ligados a movimentos sociais, a movimentos transformadores, a grupos de esquerda anticapitalista dentro do sistema, nós conseguimos criar dentro do sistema burguês uma pequena base de apoio para a construção de um projeto verdadeiramente transformador e revolucionário. Então esses quadros, quando eventualmente a gente tem dentro da institucionalidade burguesa, eles têm a capacidade de ajudar no sentido de influir no processo de exploração de classe, de dominação de classe dos aparatos burgueses. A gente tem algum nível de resistência, sabendo que é impossível que tão somente essa seja a nossa resistência, mas quando a gente fala em ocupar todos os espaços da política, evidentemente não podemos deixar de fora os espaços da política institucional liberal burguesa. E é nesse sentido, criarmos resistência dentro do sistema para que esses sejam colaboradores de um projeto verdadeiramente democrático, revolucionário, popular que tem que vir das ruas. Então, a eleição, ela é resistência. A eleição, o que ela não é, a eleição burguesa, para nós da esquerda transformadora, revolucionária, democrática popular? Ela não é mediar com a burguesia. Isso é um outro ponto, não é uma questão de mediar com a burguesia. Mediar com a burguesia é um imperativo do processo eleitoral liberal burguês. Agora, não pode ser este o nosso objetivo, a mediação com os setores da burguesia para os nossos grupos que estão
lutando em meio às eleições burguesas, é um imperativo do sentido de estratégia. Tática, estratégia, pensar a curto prazo, médio prazo, longo prazo. O que a gente pode utilizar enquanto inteligência para o nosso projeto revolucionário de longo prazo. É nesse sentido que a gente vai mediar. O objetivo não pode ser a mediação. O objetivo das eleições burguesas para nós é resistência. É criarmos pontos de resistência para colaborar com um projeto que deve incluir todos os setores da sociedade para além da institucionalidade liberal burguesa. Tá? Dito isso, podemos avançar um pouquinho. Então entenderam, né, gente? O sistema é bolado por aqueles que vencem. Então não é de se espantar a nossa derrota. É o normal a nossa derrota. E também não é certo, não é legal, nem razoável atribuirmos a derrota ao povo não saber votar, porque nós não podemos tapar os olhos para tudo aquilo que a gente discute em teoria, quando na prática a gente está vendo esses processos acontecerem. Né? Aí tem uma outra questão. Então, se o normal é perder, e perdemos, tá? Eu já vou entrar naquela questão de dizer, não, tivemos vitórias, etc. Não, não é esse, perdemos. Como sempre a gente perde, nós mais uma vez perdemos. Não é esse o ponto, também não é novidade. Agora a questão, então vamos sentar e chorar? É isso? Agora tá, porque como a gente sempre perde, perdemos de novo, a gente vai sentar e chorar. Esse é o ponto que nós não podemos cair nessa. É errado fazer isso. Então nós temos que fazer um uso estratégico das pequenas vitórias encontradas ao longo da campanha. Sim, porque se a gente perdeu no resultado eleitoral, porque é feito para que a gente perca esse sistema, ao longo do processo nós encontramos algumas pequenas vitórias e nós temos que procurar fazer um encaminhamento estratégico dessas pequenas vitórias para que elas não tenham sido em vão, para que elas possam ser incorporadas dentro de um projeto a longo prazo. Por exemplo, uma vitória pequena dentro desse processo de derrota foi a forma de comunicação da campanha de Guilherme Boulos e Luiz Erundina para a Prefeitura de São Paulo. Isso foi uma pequena vitória. Encontramos algum caminho ali. Humberto, mas não é tão bom assim, tem muito... Claro, lógico que não está perfeito, mas entende? Para aquilo que nós tínhamos na eleição de Bolsonaro, onde nós estávamos absolutamente perdidos nesse quesito, agora nós já temos alguma luz, alguma coisa que tem pelo menos já uma forma que nos dá uma esperança de encontrar as ferramentas necessárias para enfrentar esse jogo, porque nós temos que enfrentar o jogo como comunicacional. Não só nas eleições burguesas, mas na luta de classes. Correto, gente? Outra questão é aproveitar essa mobilização que a gente teve, por exemplo, duas derrotas que já eram basicamente dadas, se a gente recuperar aqui a live que eu fiz no final do primeiro turno, né, que era tanto a derrota do Boulos quanto a derrota da Manuela. Porém, em ambos os casos, as campanhas terminaram com um viés forte de ascendência, tanto de Boulos quanto de Manuela. Eu cheguei a ficar um pouco esperançoso com a Manuela depois do último debate. Eu vou deixar para falar mais especificamente dos casos depois. Mas não foi suficiente. Agora, qual é o ponto aqui que eu quero falar, que é um ponto em comum entre a campanha do Boulos e a campanha da Manuela? Ambos terminaram com uma forte ascendência. E isso empolgou muita gente acreditou, tanto é que tem muita gente de cabeça inchada, porque achou realmente que a vitória iria acontecer, né? Aquela pesquisa de ontem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, dando a virada para a Manuela, empolgou muito a gente. O que é normal e até é bom que a gente também sinta essa emoção, até porque a gente precisa de estímulo para continuar lutando. Então qual é o ponto que eu tô dizendo? Sentar e chorar? Não. Vamos aproveitar essa mobilização, dessa crescente das campanhas, de um monte de gente que entrou para dentro da militância, ainda que apenas provisoriamente, temporariamente, para fazer uma campanha específica. Vamos tentar manter parte, ao menos, dessa militância. Claro que o ideal seria que nós mantivéssemos todos esses que chegaram. Sabendo que isso é impossível dentro da nossa análise concreta da realidade, bom, vamos tentar cooptar a maior parte possível desses para tornarem-se militantes permanentes. Estão
Isso então é fazer um uso estratégico dessa derrota, aproveitar essa crescente, aproveitar o que entrou de gente, tá? Eu acho que agora, né, eu tô dizendo que é um pouco chovendo molhado, mas para você que tá por fora da organização dos partidos, talvez isso não seja tão óbvio, mas agora é o momento, por exemplo, o pessoal tá fazendo isso, grandes campanhas de filiação. Né? Vão aproveitar essa galera que chegou, que se empolgou com a campanha, acreditou na vitória, que nunca tinha entrado numa campanha desse tipo, que nunca tinha militado dessa forma. Vamos fazer esse camarada assinar uma ficha, vamos chamar ele para dentro, vamos oferecer já agora, logo em seguida, um curso de formação. Eu acho que a gente tem que pensar em cursos de formação e também eventos para a juventude, porque é na juventude que se forma um militante para a vida inteira. Né? Então, coisas que se tinha antigamente, congressos, sei lá, acampamentos, eventos mais descontraídos, onde o tema político possa aparecer não apenas de uma maneira ali regradinha e tal, mas que seja uma questão interessante para a política, até já preparando o que eu vou falar depois, que é o grande vencedor dessas eleições, que todo mundo às vezes gosta de falar, o bolsonarismo, o petismo, etc. Eu acho que não. Então vejam, sentar e chorar, não. Uso estratégico das pequenas vitórias, formas de comunicação, é um exemplo que eu dei, e aproveitar o aumento do volume de novos militantes para transformá-los em militantes permanentes. Uma outra pequena vitória, e sempre é uma pequena vitória a cada nova eleição, é a formação de novas lideranças. Surgem no processo novas lideranças, não necessariamente só aqueles eleitos ou aqueles candidatos não eleitos que foram bem, mas num processo, se você pegar cada uma das eleições municipais, né, vamos pegar, por exemplo, a eleição da Manuela e a do Boulos. Tem muita gente que não foi candidata a vereador, mas que trabalhou na campanha e se constituiu como uma liderança pela sua capacidade de mobilização, pela sua articulação, pelo seu poder de oratória, pelo seu poder de atrair outras pessoas e convencer. Então, toda nova campanha surgem novas lideranças. Entende? Claro que tem as lideranças que são ratificadas pelo voto, que é o mais fácil da gente enxergar, mas eu estou chamando a atenção para outras que não são essas, que necessariamente são visíveis através dos votos que fazem.